Ok, antes de começar o vídeo, vou anunciar em breve unboxing. Então, fiquem tranquilos, em breve sairá um vídeo, né? Em breve, tá? Fala, galera. Então, né? Eu decidi analisar o episódio 10 de Universo Resistência. Só passando pra avisar que talvez, a partir de agora, os vídeos da Lori Kaiju serão narrados por esta voz de IA, porque o propósito dela antes foi servir como substituto da minha voz para narrar os episódios 8 e 9, já que eu estava com garganta inflamada e não conseguia falar direito. Eu usei este sistema de narração para narrar os episódios, só para não ficar sem vídeo e minha voz se recuperar, mas eu me acostumei com esse recurso. Até eu me sentir à vontade para narrar os episódios de novo, vou estar usando este recurso de voz de IA, mas é só isso mesmo. Se bem que eu não precisava explicar isso, eu já tinha dado essa explicação no final do episódio 8. Ah, mas ninguém esperou até o final do vídeo pra escutar eu falando disso. Então, né, f*** meu irmão. Após a derrota da Rainha Omisha e a vitória de Exércitos, os Omishis operários voltaram para suas cavernas originais, retornando à Terra Oca, sem a liderança e a proteção de sua rainha, e Exércitos se estabeleceu ali mesmo, naquela ilha como seu local de descanso, onde o pessoal da Sif construiu seu primeiro posto de vigilância, onde batizaram a ilha de Ilha del Monstro, em homenagem ao Exércitos, e Exércitos permitiu que os humanos fizessem isso, até porque ele pensava da seguinte maneira. Mano, esses humanos tentaram me atacar uma vez, mas depois me ajudaram a matar a p*** que matou minha mãe. E tem esse pequeno humano que eu tô me afeiçoando. Ele se parece muito comigo, não sei como, mas sinto que nele posso confiar. Então acho que vou ignorar esses humanos insetos por enquanto. Não acho que eles vão me gerar algum problema futuramente. Então, ali foi feita a primeira base de operações tecnológicas. Posso confiar. Então acho que vou ignorar esses humanos insetos por enquanto. Não acho que eles vão me gerar algum problema futuramente. Mecha Exérculos está muito próximo do que você imagina. Então, em breve, talvez veremos o Mecha Exérculos em algum episódio. Cara, eu tô muito ansioso. Então, ali foi feita a primeira base de operações tecnológicas da CIF, conectadas ao satélite artificial japonês. E graças ao João, a CIF cresceu significativamente depois disso, podendo monitorar em tempo real qualquer atividade paranormal ao redor do planeta, onde agora ele era até que mais respeitado por todos na CIF. Porém, ele desenvolveu um tipo de admiração por esses monstros, coisa que ninguém da CIF tinha por eles. A CIF tinha mais medo do que qualquer outra coisa sobre esses monstros, mas não João. E até depois de ter encarado exércitos de perto, sem ele querer tê-lo machucado, ele dedicou a estudar esses monstros tal qual como a CIF faz. Porém, algo muito inusitado aconteceu, não muito tempo depois da queda da Rainha Omisha. Um de seus operários abriu uma fenda no oceano para voltar à Terra Oca. Mas enquanto o operário entrou, outra coisa saiu. Alguma coisa enorme que emitia sinais de energia vindas direto do mar. E John foi o primeiro a ser convocado a checar isto. Mas algo não parecia certo, porque sempre que ele chegava a estes sinais, ele batia direto para as coordenadas de origem daqueles sinais do oceano, crente de que poderia encontrar uma espécie nova, mas infelizmente ele não encontrava nada. Sempre que ele chegava lá, não encontrava muita coisa. Às vezes eram cardumes, outras eram algas, outras eram só algumas baleias caçando, mas nunca algo fora do normal. Então Carlton chegou à conclusão de que os sinais estranhos detectados poderiam ser de baleias acasalando, já que eram bem semelhantes. João já estava quase convencido disto, já que toda vez que ele iria checar alguma coisa de estranho, o pessoal da CIV incentivava ele de ir lá, procurar investigar, na esperança de que ele encontrasse algo. Até porque, pra CIV, tudo que engloba caijus é precioso e mérito de estudos. Até porque estas coisas carregam respostas para quais a humanidade não estava pronta para perguntar. Porém, Butcher era o menos motivado daquilo tudo. Ele já estava ali há 19 anos. E para ele, os caijus eram como monstros perigosos. Mas por incrível que pareça, Butcher e John desenvolveram uma boa amizade. Não tão boa quanto Feral Kong e Exércitos, mas boa o suficiente para serem bons amigos, ou bons colegas de trabalho. Interprete como quiser. Além disso, Cynthia, que já estava acompanhando as atividades de João Nassif, se aproximou mais dele. Ainda sendo autista, ela era mais calada da base inteira, não conversando com ninguém. Porém, uma coisa que ela escondia era seus sentimentos por João. Ambos eram quase da mesma idade, sendo João apenas alguns meses mais velho que ela. Por terem nascido no mesmo ano e sendo os mais jovens trabalhadores da CIF, a Cynthia desenvolveu uma certa admiração, que logo se transformou em paixão por João, mas que com medo da rejeição e do preconceito, ela não conversava com ele nem com ninguém, só com Butcher, que o protegia e era seu irmão. E Butcher sabia desses sentimentos que ela sentia por ele, mas não interferia, até porque João e Butcher se tornaram amigos depois de um tempo, e ele respeitava João. Era compreensível sua irmã ter sentimentos pelo novato diferentes da empresa. Meio sacanagem ser a irmã dele, mas mesmo assim. Porra, logo irmã, cara. Porra. Ok, mas vamos lá, né? Então, irmã, meu amigo, irmã é patrimônio público, tá ligado? Tem que dividir com os amigos, tá ligado? Então, você tem uma irmã que. Sei lá, uma irmã. Aviso, não pode ser irmã menor de idade, tá? Menor de idade ainda é criança.
Mas, tipo, se for já adulta, tem que dividir com seus brother, cara. Só se... Puta que pariu, ficou sucesso pra caralho. Caralho, eu tentei dar um morro. Puta que pariu, aí. Porra, velho. Tô tentando dar um levante, sabe, tirar uma risadinha da galera. Tô, fazendo, porra, velho. Compreensível. Mas estes sentimentos eram reprimidos sempre. Cynthia, como citado antes, era a única autista dentro da CIF. E os autistas tendem a serem mais reservados e quietos. Coisa que Cynthia era ao extremo, tô deixando essa porra bem claro pra vocês entenderem isso. Além de que Cynthia tinha medo do preconceito que o pessoal poderia ter dela. Ninguém ali sabia que ela era autista. E revelar isso pra todos poderia gerar uma certa intriga. Ninguém aceitar direito uma, entre aspas, transtornada na equipe. Além, claro, dela ser uma mulher que acaba sendo tolerado por todo mundo ali. Galton, na época da obra, só contratou ela porque Butcher disse que só entraria se Cynthia entrasse junto. E Galton tem a atividade de enxergar potencial em pessoas pequenas. E colocou ela no departamento de vigilância via satélite. E ela só trabalha na CIF porque Butcher exigiu isso. E pra ela, todos foram obrigados a aceitar o fato de uma mulher trabalhar ali. Por isso, ela era quieta, sem interagir com ninguém, com medo de sofrer preconceitos e indiferenças. Quase uma depressão constante pra ela. Coisa que mudou quando um americano entrou pra uma equipe secreta que despreza americanos. Com João ali, ela não se sentiu sozinha. Não se sentiu a única diferente. E visualizou o João como igual a ela. E por isso ela foi desenvolvendo sentimentos por ele. Por perceber que João começou como ela, sem ninguém prestar atenção nele, sem ninguém respeitando ninguém botando fé nele. E ver este mesmo cara evoluir na empresa, ganhando o respeito de todos ali, enche ela de admiração por João. E por isso ela o ama. Mas mesmo assim, ela crê que João a rejeitará por seu autista, como se só o fato dele agora ser de um alto escalão da empresa. Ele não se submeteria a se envolver num relacionamento com um autista. E por isso ela só o admira à distância. Sofre por não poder contar isso a ele, mas ainda o admira. Mas é claro que nem tudo que esteja bom é eterno, porque durante meses João recebia os mesmos sinais sísmicos, vindos de diferentes pontos do oceano, o que virou piada interna ali na CIF. João e a baleia apelidaram, mas o único que não estava gostando nem um pouco disso era o próprio João, que ficava meses recebendo estas informações sem levar a lugar nenhum, mas que o irritava ao ponto de não parecer ser nada. Então ele construiu um rádio sonoro, que adaptava as frequências sonoras dos sinais recebidos do oceano, e partiu em uma missão solo para encontrar a maldita fonte desses sinais. Todos já estavam confiantes de que ele não iria encontrar nada, mas ele não, ele estava. Ele tinha a esperança de que agora iria encontrar esse sinal. Peguei mais uma vez, eles o receberam de novo, só que desta vez mais perto da base da ilha. Este sinal curiosamente era espalhado em diferentes partes do oceano nos últimos meses, mas desta vez estava perto da ilha do exército, perto demais para deixar isso passar. Foi então que João, dentro de seu barco a motor, guiou-se numa direção até que considerável distante da ilha, para tentar reconhecer o sinal de seu rádio. Enquanto ele estava no barco, o sinal falhava algumas vezes e ele sentia presenças estranhas perto do barco, como se algo estivesse observando debaixo d'água, não o assustando. Enquanto ele estava no barco, o pessoal da CIF monitorava a distância, alguns fazendo piada de seu barquinho, outros já prevendo seu fracasso. Mas Cynthia detectou um sinal via satélite. Parece que perto do barco de João tinha um tipo de presença, uma presença estranha, presença essa que logo se identificou como uma baleia cachalote. Quando João identificou essa baleia, ele obviamente se irritou, ele esperava obviamente algo a mais e recebeu o mínimo e já preparava o barco para voltar à praia, quando do nada, a tal baleia cachalote do radar se revelou para todos ali como, na verdade, um caju baleia enorme que, numa bocado só, engoliu todo o barco do João como se fosse um aperitivo, calando todos em um piscar de olhos, provando que, ironicamente, João estava certo. Mas enquanto isso, o estômago da fera, João ainda estava vivo, mas em um lugar totalmente úmido, cheio de outros barcos destruídos e outros animais aquáticos lá, como se João não fosse o primeiro a ser devorado vivo, o que, na situação de João, foi um desespero, porque ali não havia nada que ele pudesse fazer, se sentindo o Jequé, esperando o Pinóquio. Os agentes da CIF, agora em choque por avistar uma Caramba. nova criatura, se prontificaram em rapidamente rastrear a baleia vermelha, cogitando de que um bicho daquele tamanho não poderia rapidamente digerir um barco, indicando que João tem poucas horas de vida dentro do estômago desta coisa, e bolando um plano rapidamente. Eu quase diria que foi uma cena cômica, se não fosse tão desesperador saber que teu amigo tá vivo dentro da barriga de uma baleia. No desespero, Cynthia mais uma vez detectou os mesmos sinais de baleia, vindos antes do caju aparecer. Foi então que ela descobriu. Os sinais sempre foram daquela baleia. Ela tinha como agilidade emitir sinais de rádio em forma, se sons de baleia para atrair presas menores, para que as devore com apenas uma mordida. Só que estes sinais não impedem de atrair barcos humanos, e ela também não o ignora, devorando assim barcos de pesca, que desapareciam junto com seus marinheiros. O mais curioso disso tudo é que ninguém tinha um plano, sabiam que aquela coisa poderiam devorar seus barcos de guerra com uma mordida. A pele era prova de balas de canhão, e apesar de ser grande, tinha velocidade na água, ganhando tripla vantagem para os agentes da CIF. Foi um frenesi para todo mundo, incomodando Cynthia a princípio. Mas aí, perdendo a paciência, ela grita para todos pararem, surpreendendo a base toda. Ela sugere um plano que ela desenvolveu rapidamente. Todos admirados. O plano era semelhante ao que usaram contra um monstro de gorila. Provavelmente a parte de dentro do estômago seja tão resistente, assim quanto a pele
Então a ideia era explodir o estômago da fera, não ao ponto de fazê-la se ferir, mas ao ponto de fazê-la vomitar o barco do João de volta. Então não seriam bombas de fogo ou explosivos de guerra, seriam na verdade bombas sonoras, que causassem vibrações frequentes dentro da baleia, a enjoando e fazendo-a vomitar. Parecia promissor. Então todos partiram ao resgate de João, com o objetivo em mente, e partindo com o plano, encheram um abraço cobaia com bombas, explosivos e bombas sonoras. Todo o barco cheio disso, propositadamente, era arriscado. Havia uma chance de explodirem o João, se ele ainda estiver vivo lá dentro, mas que valia a pena. O barco foi lançado ao mar. Os sons de baleia começaram a aparecer nas leituras de rádio. O grande caju novamente apareceu, engolindo novamente o barco, só que dessa vez, propositadamente. Lá dentro, o João percebeu que ela havia engolido mais um barco, e quando o barco chegou mais perto, João percebeu as bombas, se assustou e se protegeu, pensando: isso vai doer. E do lado de fora, todos ativam as bombas, explodindo-as dentro do bicho. E durante uns 10 segundos, não acontece nada, como se o teste das bombas tivesse falhado. Mas do nada, a baleia sobe de novo para a superfície, jorrando o judô da água de sua boca, expulsando litros e mais litros de tudo que ela comeu, incluindo João, que sobreviveu às bombas, mas perdeu o barco, sendo arremessado direto para o barco do Caldão. A princípio, todos comemoraram, resgataram o João e até brincaram um pouco com o fato dele ter sido engolido tal qual como Jonas. Claro que Cynthia foi parabenizado pelo plano, o que surpreendeu João, pitando aquele clima entre os dois, mas em poucos segundos, o que era felicidade virou desespero. Pequeu, Kaiju se enfureceu, percebendo que aqueles barcos ao redor eram ruins. Ela os atacou, com seu próprio peso ela se jogou em um deles, explodindo e jogando seus funcionários ao mar. O segundo, ela o bateu com suas nadadeiras, o dividindo em vários pedaços, visto que em seus olhos expressava toda a fúria que ela estava sentindo por ter perdido seu almoço. Quando Butcher tentou revisar com os canhões de seu barco, a baleia o atacou com tudo, batendo com sua cauda forte e enorme no barco, destruindo o barco em minutos, e arremessando Butcher em alto mar, sobrando apenas o barco onde estavam Calton, Cynthia, João e o resto da tripulação. E o mais surpreendente disto, a baleia, mesmo de longe, reparou que João estava nesse barco, e o reconheceu logo de cara, e olhou fixadamente para ele, como se estivesse dizendo: você pode ter fugido do meu estômago e pode ter sobrevivido, mas este foi o seu erro, porque agora eu vou te matar. Ela partiu com tudo pro último barco, querendo atropelar o barco inteiro com seu peso. Todos entraram em desespero. Cynthia e John se abraçam. Calton protege o rosto, e o resto da tripulação só se preparam para a morte iminente. Porque sabem que deste dia não passarão. Parecia o fim, mas novamente do nada, uma figura maior surge, saltando de trás de seus barcos, emitindo um rugido estridente. Todos param para ver, e quando olham para o alto, eles se deparam com uma figura equina, com cauda de crocodilo, listras de zebra e chifres de bode, saltando em direção à baleia, como se estivesse... Zebras. Uma salva de palma para esse rapaz. Esse cara é o GOT. Literalmente, o GOT. Esse cara é o Sigo. Um Shed. Tá vendo? É por isso que eu falo. Zebras é muito foda, cara. A desafia lá. Então, quando há um impacto, nada acontece. O barco fica intacto. Os agentes dentro dele sobrevivem. Ninguém sabe nada do que aconteceu, mas debaixo de seus pés, a baleia Kaiju trava uma batalha violenta com essa figura misteriosa. Com ele enfiando suas garras em seu olho, rasgando sua pele e o finalizando, arrastando seu corpo ainda vivo para o fundo do mar, onde tudo o que conseguimos escutar foram seus gritos finais. A baleia foi morta por um Kaiju até então desconhecido, sem sinais de sobrevivência. Ao interceder, todos voltam de volta à praia, assustados com o que acabava de acontecer. E como se não pudesse focar pior, eles recebem a triste notícia. No golpe crítico dado pela baleia, Butcher foi lançado em alto mar, mas seu corpo não foi encontrado nos destroços. Imaginando o pior, que ele afundou no oceano, ou foi devorado pela baleia. Obviamente isto arrasou todos ali, incluindo Cynthia, que pensava que seu irmão estava morto. Calton perdeu seu maior parceiro, aquele que já foi seu melhor amigo. E João perdeu um grande amigo. Foi um dia muito triste para si, pois um de seus membros fundadores foi morto. Uma semana depois, o escritório não era mais o mesmo. Aquela alegria que tinha não existia. O único que realmente colocava o ânimo ali era o Calton, onde pelo menos ele tinha sobrevivido para continuar liderando a CIF. Onde agora, João iria continuar seguindo o legado do Butcher como assistente de Calton, o que ele aceitou não muito feliz, mas com o objetivo de honrar seu amigo. E por um lado, Cynthia pode ter desenvolvido um luto de 3 dias pela morte de seu irmão, mas voltou a trabalhar depois, sabendo que agora, tudo que ela tinha é o João. Mas isso não acaba por aqui. Ainda tinham perguntas a serem feitas. Aquela baleia Kaiju poderia ter sido morta. E se pudessem haver outras delas por aí? Era só uma teoria, mas outro sinal de rádio tocou, e todos ouviram assustados os mesmos sons de baleia. Ela tinha sobrevivido e estava pronta para atacar mais uma vez. Só que havia uma estratégia melhor. Ao invés de atacá-la, iriam atraí-la para outro local, talvez, de volta para o lugar de onde ela veio, ou em uma caverna subterrânea, qualquer coisa, mas que era para ela desaparecer. E como lembrança, a batizaram de Titanos Moby Dick, como uma homenagem ao livro de Moby Dick. Curiosidade, foi essa baleia que me inspirou a criar esse Kaiju baleia, e que tanto o livro quanto a baleia de Moby Dick estão em domínio público e posso usá-la de livre e espontânea vontade. Mas quanto ao Kaiju Zebra, ninguém sabe de onde ele veio. Ninguém ao menos sabe seu nome. E principalmente, se ele já estava ali antes. Como não foi detectado pelos sinais de rádios. Como chegou até aquela praia sem ser notado. Quem era ele? A partir daí, outro frenesi ocorreu, porque todos agora voltaram a sua atenção aos monstros ao redor do mundo. Porque sempre que um monstro é despertado, outro perto de sua localização também é despertado. E como aquela zebra gigante surgiu do nada, ela deve ter vindo de algum lugar perto do oceano. Como que se levanta uma dúvida, que outro Kaiju perto do mar se tem informações. E então, lembraram, ocorreu ter nas cavernas das Filipinas. Calton reuniu um grupo secundário para investigar aquelas cavernas. E quando os funcionários chegaram lá, se depararam com a entrada da caverna, anteriormente tapada, agora toda desmoronada. E o pior, vazia. Ocorreu ter havia desaparecido fecho a caverna. Mas o mais curioso disso tudo é que na entrada da caverna havia enormes marcas de garras, garras estas que não foram causadas pelo próprio monstro, por serem diferentes dos destroços causados por ele no passado. Então, surgiu um mistério. Quem está por trás disto tudo? Quem está despertando os monstros ao redor do mundo? E com que finalidade? Então, a teoria. Eu acho que seja um Mecha Exercutus. Ou o Bruton. Né? Ah, mas
E o. E o Hydra, bem, muito, muito, muito impossível, na minha opinião. O Hydra tá fazendo isso. Que, irmão, o Hydra talvez esteja adormecido, né? Ou dentro da Terra Oca. Ai, Jesus Cristo. Bom, nesse ponto da lore, já estamos em 1971, um ano após exércitos de Moby Dick, e tudo na SIV estava mudado, porque a empresa virou um caça às bruxas de Caíjos. Eles começaram a se espalhar pelo planeta inteiro para procurar por monstros gigantes que tinham, supostamente, acordado da hibernação, sendo um deles, o Goreguter, o primeiro monstro a atacar uma civilização, e o motivo da criação da SIV. E se esse bicho estava desaparecido de sua contenção, quer dizer que algo não estava certo, fora que ainda tinha um outro monstro gigante, escondido em algum lugar no oceano, monstro esse que precisava ser contido imediatamente, e tudo isso ao mesmo tempo que nenhuma outra nação tão poderosa quanto os Estados Unidos, isso se não for o próprio Estados Unidos, descobrisse a existência desses monstros. E por que isso tem relevância? Você me pergunta. Bem, a resposta é simples. Quando os Estados Unidos inventaram as bombas nucleares, eles jogaram elas no Japão, provando que eles são capazes de dizimar uma população inteira, só para sair por cima de uma guerra. Não só isso, mas também estavam dispostos a fazer isso de novo, quando descobriram o poder dos cristais ancestrais, criando não só uma nova bomba capaz de dizimar todo o Japão em poucas horas, mas também foram capazes de criar aberrações genéticas, como o monstro de Gila e o Goreguter. Ambos foram criados por testes nucleares por causa dos Estados Unidos. Se não tivessem inventado as bombas nucleares para lançar no Japão, Goreguter não teria sido criado e causado um alvoroço no que tinha sobrado do Japão pós Segunda Guerra, e a CV não teria sido criada por conta disso. Se eles não tivessem testado a radiação dos cristais ancestrais, o monstro de Gila não teria sido criado. Consequentemente, não teria matado Obra, e Gorgo a essa altura estaria com sua mãe, são e salvo, e muito provavelmente em paz com a Britânia, por não querer destruir aquela cidade. E isso tudo afirma que um dos maiores vilões. E cadê o Gorgo? Uma pergunta, cadê o Gorgo? O Gorgo foi de base? O Gorgo ainda tá vivo? De toda a lore do universo Resistência. Não é o Plutão, não é o Hydra, e muito menos, muito provável, não é o Hydra, e muito menos o Goreguter ou o monstro de Gila, mas sim os Estados Unidos, que está o tempo todo obcecado em tentar ser a nação de maior poder, que não consegue suportar a ideia de dividir esse nessa poder com as outras. Então, né? Ok. Minha opinião vai ser polêmica. Muita gente vai ficar puta comigo, mas. Puto comigo, mas. Cara, os Estados Unidos, na lore, tá fazendo o que qualquer país faria se tivesse um grande poder. Tá ligado? Mano, aposto, cara. Se o Brasil ou qualquer país no mundo descobrisse o poder dos cristais ancestrais, com certeza iriam criar uma bomba bizarra, ou algo do tipo, ou fazer até experimentos muito até mais aterrorizantes. E também bagulho de dividir poder. Mano, real, por que dividir poder? Quais são as vantagens de dividir? Sabe, não estão falando de dividir comida, tá? Estão falando de dividir o poder do planeta Terra inteiro. O planeta inteiro. Mas, vamos lá, se a gente analisar bem, porra, são um vilão. Eles são um vilão, mas também, né? Vamos lá, né? Ok, desculpa, eu. Porra, véi. Caralho, véi. Porra, agora o negócio saiu confuso. Né, mas. Porra, véi. Eu acho que. Mano, não sei se eu falei merda aqui. Gente. Cara, eu acho que eu falei merda. Então, né? Digamos, né? O que eu tô tentando dizer é que. Ao mesmo tempo que Estados Unidos é, na lore é um. Ok, nem tem palavras pra dizer. Mas apenas um país agindo como. Apenas uma nação agindo como uma nação comum. Tá ligado? Apenas
Geopolítica, só digo isso, geopolítica. Apenas isso mesmo, gente. Apenas isso. E também é bom, né, ver os dois lados da história, né? Porra. De dividir esse né só poder com as outras nações. Mas enquanto isso, lá na CV não é novidade pra ninguém aqui. João e Cynthia são um casal, já que depois de Cynthia ter colaborado significativamente na missão de resgate da Moby Dick, os dois ficaram mais próximos. E como Cynthia não tem mais seu irmão, visto que Butcher foi dado como morto, agora quem realiza o papel de protetor é o João, o que convenhamos, aproximou os dois. E lá na CV não existia essa política proibição de namoro ou relacionamento entre colegas de trabalho. Na verdade, lá isso era tolerável, até porque a CV é uma corporação secreta. Quanto menos o resto do mundo saber dela e do que eles trabalham, melhor. E pra impedir que informações não venham a público, os funcionários não se relacionam pra quem trabalha fora da CV. Tanto é que Cynthia e João não foram repreendidos pelo namoro dos dois. Na verdade, lá eles eram meio que apoiados por todo mundo, já que João virou um queridinho lá da empresa PT agora. Ele é o assistente geral do Galton, substituto de Butcher nesse trabalho. Mas cortando o caminhão humano, vamos pra parte que realmente interessa. A caça aos monstros, que foi o maior movimento do ano. A CV inteira começou a fazer uma caça aos monstros, só para dar um jeito de aprisioná-los em algum local no qual eles não possam sair, e causar destruição onde quer que eles vão. Mas algo não estava certo, porque até a chegada de Moby Dick, não havia nenhum indício de algum monstro despertado, o que indica que tanto Moby Dick quanto Gorego foram despertados ao mesmo tempo. A diferença é que Moby Dick só foi despertado por causa de uma fenda que se abriu no oceano, permitindo que ele subisse para a superfície. Agora Gorego ele foi despertado porque, aparentemente, algo ou alguém explodiu a entrada de sua caverna, permitindo que ele acordasse e saísse de lá, sem assim ver descobrisse. Mas a pergunta era, o que tinha despertado Talvez seja um Onishi, talvez. Talvez seja. ele? Levaram algumas semanas, mas enfim descobriram algo interessante. A mesma gosma inflamável que se soltava das costas de Gorego foi encontrada na Europa, mais especificadamente, se dirigindo para algum lugar da Alemanha, que até então não havia motivos para ele ir lá, até porque não era perto do mar, e não tinha cristais ancestrais detectados nessa região, então qual seria o motivo dele estar se movimentando para essa localização? Bom, acho que as respostas só estariam lá, então o pessoal da CV foi para a Alemanha, encontrar uma resposta do que tinha lá que atraía tanto Gorego, o que parecia não ter nada, mas um tempo depois eles entenderam. Debaixo da montanha de Zugspitze, na Alemanha, tinha uma caverna enorme, maior do que tudo já visto antes, e lá era o abrigo de uma espécie de kaiju, Staiatortofser, uma espécie de tartaruga gigante misturada com um anquilossauro. Tortofser vivia ali, debaixo da montanha sem fazer nenhum movimento. E o mais... Caramba, velho. Eu vou dizer uma coisa, velho. Felipe, seus desenhos evoluíram, cara. Mano, cara, galerinha, vão lá nos vídeos antigos do Universo Resistência que eu fazia e compara os designs atuais. Mano, é muita evolução. Então, parabéns. E também digo outra coisa, Felipe. Cara, desde o dia que eu te conheci, você mudou muito, cara. Tipo, você... Sabe, antes você era meio, tipo, com o pé atrás de revelar os seus kaijus pra galera, sabe? Mas aí, com o tempo, e também um pouquinho de mim, né? Você também, digamos, perdeu um pouco a timidez. Eu fico feliz, né, em ver sua evolução. E seu canal tá incrível. Já tá com 154. E também vou aproveitar, se inscrevam no canal Felipe, ajudem, tá? É um cara muito gente boa. Então, vamos apoiar, né? Então, Felipe, parabéns. Que continue tendo esse seu sucesso aqui na plataforma. Tô muito feliz. E também orgulhoso também, cara. Que porra é essa? Um cu de dinossauro? Porra, que porra é essa, meus amigos? Macaco despido, que porra. Mano, caralho. Desça um pouquinho pra baixo, encontrou um dinossauro dando pulo. Meu Deus. curioso é que ela ainda estava acordada, mas não saia debaixo daquela montanha por nada, e isso por um motivo muito especial. Ela estava cuidando de um ovo, como se ali debaixo da montanha fosse a casa dela, e o refúgio do ovo que ela estava cuidando. Eles perceberam então que a história da obra estava se repetindo. Gorgo queria comer aquele ovinho, e possivelmente matar uma mãe inocente, mas é claro que eles não iriam deixar isto barato. Eles já perderam Obra e Gorgo uma vez, e não iriam perder mais uma vez, e por isso, Gorgo iria ser parado. Então, preparados e armados, assim, encarregou-se de pegar seus equipamentos e ir para a montanha de Zugspitze, temendo o pior e se preparando para Gorgo mais uma vez. E Gorgo por sua vez, estava cauteloso, caminhando em uma montanha, porém ao chegar
estar lá. Se depararam com uma coisa estranha, ele não queria guerra, não se movimentou, ele só ficou ali parado, com todas aquelas armas apontando pra ele. E ele não fazia nenhum movimento brusco, só encarava todos ali com uma cara de isso é sério. E atrás deles, a Tortovicer se desperta, ela sai debaixo da montanha com o ovo na boca, afastando os humanos do confronto e encarando Goreguter. Eles ficam por um tempo se encarando, sem nenhum dos dois partir a um ataque direto. A Tortovicer até larga o ovo no chão, enquanto Goreguter enxerga aquilo. Os dois pareciam estar se comunicando, mas sem expressar, como se os dois já soubessem exatamente o que está acontecendo. E então, Tortovicer vai embora, deixando o ovo pra trás, e Goreguter entra na caverna, debaixo da montanha, ambos os lados evitando o confronto direto. E com meio disso, o ovo da Tortovicer ficou pra trás, confundindo os soldados da CIV, que pensaram que Goreguter queria o ovo da Tortovicer, mas não, eles só trocaram de território, com Tortovicer indo pra outro lugar sem seu suposto ovo. No dia seguinte a isso, João decide estudar o pequeno ovo, já que a ideia de Tortovicer ter abandonado seu ovo depois da troca de território parecia meio errado aos seus olhos, porque uma mãe deixaria sua casa a seu filhote por um predador mais imponente, e a resposta era simples. Logo após os estudos, foi dado que o ovo que Tortovicer cuidava não era o ovo dela. O filhote que estava lá dentro não era da mesma espécie da Tortovicer, mas sim de uma outra espécie, e que Tortovicer só estava cuidando do ovo como um tipo de favor. Mas o favor era pra quem? De quem era aquele ovo? E principalmente, porque Tortovicer o largou. Então, galera, isso realmente acontecia. E acontece hoje em dia, nos tempos atuais. Né? Mas vou trazer um exemplo, né? Que esse negócio de babá não é só de nós humanos. Dinossauros também faziam isso, como por exemplo Psittacosaurus, que já foram encontrados fósseis de um exemplar jovem cuidando de filhotes que não eram dela, e sim de uma fêmea que, sei lá, saiu pra, sei lá, comer ou beber água, ou algo do tipo. Foram perguntas demais a serem respondidas. Depois daquilo, o ovo passou a ser responsabilidade da CIV, o que não durou muito porque do nada, Tortovicer voltou pra pegar o ovo. Tortovicer tinha entregue. Aquilo não tinha feito o menor sentido. Tortovicer tinha entregue o ovo para Goreguter assim que trocaram de território e o filhote dentro do ovo não era nem dela. Então não teria motivos pra ela querer o ovo de volta, porque ela estava atacando a base da CIV. Ou entregaram pra ela o ovo de uma vez e ela ficou calma. Talvez ela tenha se arrependido de ter largado o ovo. Talvez fazia parte do plano dela largar o ovo pra que então pegasse ele de volta. Não se sabe ao certo. Só se sabe que ela queria aquele ovo perto dela. Não se sabe por quê, mas ela queria adotar aquele ovo pra ela. Com a crise evitada, chegava a hora de fazer as pesquisas, sendo a primeira, é claro, de qual espécie era aquele ovo. Dado em conta que eles só tinham informações limitadas das espécies atuais. Não era um buitre, porque o ovo era único demais pra ser de uma ave de rapina. Certamente não era de Onishi, já que Onishis operários não botam ovos. Somente a rainha, e no momento a rainha está morta e não era do Exércitos, já que o Exércitos era um macho que não botava ovos, e a cor do ovo também não batia com a cor do próprio Exércitos, e já tinha sido revelado que o ovo também não era da Tortovicer, sendo assim, de quem era? Talvez uma espécie nova, talvez de uma espécie que já sabemos, mas não temos a certeza. Foi só então que o ovo se chocou e teve a revelação. O ovo se chocou e de dentro saiu um pequeno filhote de, surpreendentemente, um Titanossauro Rex, coisa que não era. Titanossauros. Mas então, né? Eu acho que olhando assim já dá pra ver, né? Que é de alguém. Pois é, quem acompanha, né, as minhas análises, né, sobre o universo e a existência, com certeza já devem ver quem é esse cara, Lizer. Possível até aquele momento, mas aconteceu, e uma coisa que também aconteceu, e que no momento em que ele acordou, ele partiu ora acima de um dos funcionários, o Todd, que era um funcionário do departamento de tecnologia da CIV, e o Tiranossauro pulou em cima dele, mas não para machucá-lo ou devorá-lo. O Tiranossauro teve um imprinting com o Todd. Basicamente, ele tinha acabado de nascer, e o Hulk foi o primeiro ser vivo que ele enxergou ao abrir os olhos. Então a ele criou-se uma conexão emocional com o Todd. Ele não é burro ao ponto de pensar que Todd é o pai ou a mãe dele, mas ele é ingênuo o suficiente para pensar que Todd é, no máximo, seu irmão mais velho, o que é hilário se for parado para pensar. Mas enfim, o Todd é um dos membros da CIV e menos destaque na lore inteira. Ele entrou pra CIV depois do Butcher. Na época da obra, ele estava na CIV quando o João entrou nela, mas ele não estava envolvido na exploração da Isla Del Monstro, se envolvendo só 2 meses depois, na tentativa de salvar conta Moby Dick. Ou seja, só com essa explicação, entendemos que Todd sempre esteve ali nos bastidores da CIV, mas não ganhava destaque em nada. E aqui... Pô, da hora dar destaques pra personagens que não tem quase nem... que não tem muita representatividade. E cara, eu adoro quando, tipo, o roteirista faz isso, velho. E é por isso que eu curto muito Invencível, né? Que os caras, eles têm um puta cuidado no roteiro, cara. Então, outra coisa, outro ponto positivo pro Felipe, né? Que o cara, ele dá atenção, sabe? Mano, o cara tem uma atenção muito minuciosa nos roteiros, cara.
Então, outro parabéns pro Felipe, tá? E ele foi responsável por treinar o filhotinho, que teve um imprinting com ele, coisa que ele, a princípio, não gostou nem um pouco, já que ele tinha medo do filhote, mas com o tempo, ele foi aprendendo a gostar daquele medonha, achando ele de engraçadinho, até fofo, cômico. Em algumas situações, um kaiju bem interessante, ele poderia só simplesmente ser um filhote remanescente de tiranossauro, sim, ele poderia, mas John só descobriu que o tiranossaurinho era um kaiju pequeno um dia, enquanto eles faziam testes com o bichinho, ele comeu uma caixa inteira de pregos de metal, sem exagero, o tiranossauro comeu os pregos, e do nada, ele ficou maior e brotaram 2 patas de aranha em suas costas, coisa que pregos de metal não fazem em animais reais, mas pra esse carinha não. Foi aí que o batizaram de Lizzie, e descobriram que sempre que Lizzie come algo feito de metal, seu organismo absorve os nutrientes do metal e o distribuem para o resto do corpo, acelerando seu metabolismo, o que, claro, sempre variando de acordo com o metal que ele come. Se ele comeu alguns pregos de metal e aumentou uns 4 centímetros de altura e cresceram patas de aranha nas suas costas, imagina o que aconteceria. Se ele comesse um carro inteiro, ele no mínimo cresceria até mais ou menos metade do prédio da CV, o que seria mais ou menos em sua pré-adolescência. Ou seja, nada de metal perto do Lizzie. A sorte é que eles tinham a Tortofer no auxílio da criação desse bichinho, já que Tortofer tinha adotado Lizzie como seu filhote e se dedicou a proteger esse filhote, mas o que Kais e outros funcionários não sabiam era o porquê Tortofer fazia isso. A sorte de vocês é que pelo menos eu estou aqui para explicar como isso ocorre. Há alguns anos atrás, acho que mais ou menos antes da se veio descobrir a Ilha do Exércitos, existiam 2 espécies de caijus, espécies estas chamadas de arachnossauros, que são basicamente dinossauros terópodes, mas que possuem patas de aranha em suas costas, patas estas que os auxiliam em combates ou em artifícios do dia a dia. Porém, um casal dessa espécie se despertou, eles estavam fugindo de alguma outra espécie perigosa que os tinha acordado da hibernação para devorar seu ovo, ou esse onde estava Lizzie, ou seja, estes eram os pais dele, que fugiram para a Alemanha, em busca de fugir desta criatura que tentava os matar, onde eles encontraram a Tortofer, que por pena, não os expulsou de seu território debaixo da montanha, mas os 2 arachnossauros sabiam que não poderiam ficar, porque isso atrairia um monstro que estava tentando matar eles, e que isso poderia prejudicar a vida de seu filhote, porque ele estaria em apuros com esse outro kaiju faminto. Então eles decidiram abandonar seu filhote com a Tortofer e se sacrificaram, atraindo esse outro kaiju para um outro lugar, longe dali, lugar esse que, infelizmente, foi sua cova. Os pais de Lizzie morreram tentando proteger seu filhote. Eu acho que seria Bruton. Sacrifício tão nobre, mas que infelizmente nunca saberiam que isso aconteceu porque Tortofer prometeu esperá-los voltar para pegar o ovo de volta. Ela esperou por 20 anos, eles nunca mais voltaram e Tortofer não sabia que eles foram mortos. Então ela cuidou e protegeu aquele ovo por 20 anos, sempre esperando os pais chegarem e com o tempo foi se acostumando com a presença daquele ovinho, que estava adormecido e prestes a chocar a qualquer momento. Quando Goreguter chegou naquele dia, ela pensou que ele poderia cuidar do ovo, coisa que ele não fez, porque até Goreguter sabia que aquele ovo não era da espécie dele, e ela pensava que Goreguter poderia pelo menos devorar o filhote assim que nascesse lá, por isso o deixou hora atrás, mas ela estava tão sozinha nos últimos anos, sua espécie inteira estava na terra oca e só ela estava na superfície, e ela tinha se acostumado tanto com a presença daquele ovo com ela, que se arrependeu de lá. Cara, mas por que ela ficou na superfície? Ah, desculpa. Desculpa. Foi mal. Tosse. Então, né? Eu acho. Eu acho que porque. Você lembra lá dos primeiros episódios que o Felipe falou que a Terra Oca no universo da Resistência tava um verdadeiro. Um verdadeiro ringue de luta, tá ligado? Tava tipo clube de luta, tá ligado? Então a Tortoise não foi pra Terra Oca por causa disso. Pegar o ovo. Até porque, como ela era uma fêmea, desenvolveu instintos parênteses por aquele ovo, não querendo deixar para trás, mas quando voltou, o ovo tinha sido levado pelos humanos. Humanos esses que ela seguiu até a isla Del Monstro e atacou os humanos, exigindo a devolução do ovo. O que os humanos fizeram? Naquele dia, Tortofer os chorou por temer ter perdido sua única companhia nos últimos 20 anos. Não é à toa que quando Lizzie nasceu, ela decidiu adotá-lo e prometeu cuidar dele, já que seus pais não estavam ali para fazer isso. Então que ela fizesse, provando ser uma grande mãe. Por mais que ela não seja a mãe verdadeira dele, ela não importava pro que ele era, nem dele ser diferente. Ela só o amava e não se importava que ele era diferente, porque para ela, agora ela era sua mãe. Cara, eu acho que essa vai ser a thumb do vídeo. Mas claro que eu não ia deixar esse mistério no ar, porque ainda tem a questão dos despertares de Kaiju, tinha alguém acordando os monstros, e fugindo logo em seguida, e esse alguém é de uma espécie, até que familiar, quem estava fazendo isso? Era ele. Antes, o tal Pitaterium. Antes? Ah, é. Da Terra. Aquele. Eles são. Esse daí é da mesma espécie lá do Luak e a fêmea dele, esqueci o nome. Mas então.
Estou orgulhoso. Estou muito orgulhoso de você. E também, Felipe. Tô ansioso pro episódio 12. Que, cara, parece que vai ser legal. Ah, e um recadinho aqui pra um amiguinho. Nem amiguinho. Ender Dragon é bucha nível cidade. E também o Lizzie, filhote, derrotaria ela. Viu? O Renan. Cara, velho. Ok, eu sei, já fiz vídeo sobre esse cara. Mas vamos deixar claro, né? Então é isso. Falou. Esse foi o vídeo. E continue, tá, mano? Continue. Não desista. E em breve unboxing. É, molecada, em breve unboxing. Então, se prepare. Então é isso e vamos lá, né?